Turma do terceiro ano, estamos iniciando mais uma aula de hoje, essa aula através do YouTube. Como nós já estamos no segundo semestre de 2020, esse semestre é voltado para a revisão dos conteúdos que estudamos até o prezado momento, daquilo que foi estudado no primeiro ano, que foi estudado no segundo ano e visto no primeiro semestre de 2020, no terceiro ano, estamos fazendo uma revisão geral. Só lembrando para vocês, nessa semana aqui, última semana de julho, na semana última de julho, quando nós começamos as nossas atividades de aulas do segundo semestre, nós tivemos a semana da recuperação ou a semana da superação, no qual você teve oportunidade de aumentar as suas notas. Né? Se você, professor, não fiz a recuperação, não fiz a superação, porque eu já tenho média 7, então está ótimo. Agora tem alunos, não, eu quero aumentar um pouco a nota, por causa que aquela nota de lista preparatória CPB online foi prejudicada, então eu quero fazer a recuperação, a superação. Então, você tem uma data limite para enviar no meu e-mail. E ao conversar com a própria coordenação da escola, nós estipulamos que até o dia 19 de agosto, você pode observar aqui, é a última data no qual você pode enviar a recuperação do primeiro e a recuperação do segundo bimestre para o melhoramento dessa nota. Até o 19 de agosto é o último dia. E no dia 24 de agosto, uma segunda-feira, será então emitida um novo boletim com as novas notas e os novos pareceres. Então, aí, por exemplo, assim, professor, essa nota de superação e recuperação vai substituir a nota inferior? Lógico que vai influenciar e vai tirar a nota mais baixa e vai colocar a nota mais elevada. Então é importante, se você tiver esse tempinho para realizar essas atividades de recuperação do primeiro e do segundo bimestre, você pode fazer e enviar até o dia 19 de agosto, o último dia para a matéria de geografia, porque aí depois eu vou analisar. Aí se você, professor, mas lá na minha planilha de notas diz o seguinte, somando as notas, dividindo, a média está menor. Como eu falei para vocês, lá no dia 24 de agosto, que é uma segunda-feira, conforme você pode observar no calendário, vai ser emitido um novo boletim, a partir do dia 24, não sei se vai ser dia 24, 25, mas nessa data já sai a nova emissão do boletim com a nota real, para você ver se teve esse melhoramento de notas. Na minha planilha que eu faço, toda vez que eu recebo suas atividades, eu já estou marcando a nota que você já tem e a nota favorável, por assim por diante. Aí nós vimos na semana do 3 ao 6, já a primeira revisão da apostila número 1 do segundo semestre, que é a revisão do terceiro ano. Então, a matéria do mês de agosto, nós já estudamos, por exemplo, o sistema do Sol, sistema da Terra, estudamos o sistema da Lua, que foi o módulo número 1. O módulo número 2, nós estudamos sobre a estrutura interna e externa da Terra e as formas do relevo. Aí na terceira aula nós já fizemos a correção e explicação das atividades que foi proposta pelo módulo 1 e o módulo 2. Só falando para vocês, essas atividades que eu pedindo para ser feitas, vocês estão fazendo, discutindo, porque já tem resposta cada uma delas, né? Mas só tendo uma direção do mesmo, que não vale nada de nota, não precisa nem apresentar, porque você está fazendo isso no seu caderno, ou na sua apostila, ou no seu livro, alguma coisa nesse sentido. E a aula de hoje nós vamos falar sobre representação cartográfica. E o quarto assunto é sobre fusos horários. Aí finalizamos o conteúdo da apostila número 1, com os exercícios explicados e com a resposta das mesmas, tá ok? E hoje nós estamos na semana do 10 ao 13, e nessa semana do 10 ao 13 nós já tivemos a correção e explicação no módulo 1 e número 2, quais são as atividades programadas pela apostila, e hoje vamos falar sobre a representação cartográfica, que é o módulo 3 da apostila número 1. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Que o bom Deus possa estar presente com a turma do terceiro ano, nessas revisões que estamos tendo relacionada à apostila número 1. Hoje vamos falar sobre representação gráfica, que o Senhor possa estar presente conosco
e ilumine a mente de cada aluno para o entendimento do mesmo. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares e muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor nos tem concedido até o presente momento. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Com isso, então, vamos agora para a nossa representação cartográfica, estudar sobre esse conteúdo hoje. Antes de entrarmos lá, nós temos o nosso calendário, né? O calendário do dia 10 a 13 de agosto, que nós estamos observando. A primeira aula foi a parte do dia 10 de agosto, que foi a live que nós fizemos. Aí tem gente, professor, eu não estou conseguindo entrar na live. Gente, vocês têm que atualizar sempre o sistema de vocês para que possam conseguir entrar no Zoom da live, certo? Vocês já são bem grandes e já sabem o que fazer sozinho essas questões. E na aula de hoje, que é a aula do dia 13 de agosto, nós vamos falar sobre o módulo número 3, representação cartográfica, página 9 a 12. Observando o nosso calendário, nós já falamos sobre o módulo 1, o sistema Sol, Terra, Lua, página 12 e 4 da apostila número 1. Falamos sobre o módulo 2, sobre a estrutura da Terra, da página 5 a 10, apostila 1, módulo 2. Fizemos a correção das atividades, da página 12 a 24. E hoje vamos falar sobre a representação cartográfica da página 9 a 12, no módulo 3, da apostila número 1. Uma lembrança para vocês, no dia 24 de agosto, aqui, ó, lembrando, nessa data, 24 de agosto, vocês irão entregar uma atividade que eu vou fornecer para vocês através do Word, no qual vocês vão ter essas atividades para apresentar na plataforma do Eclass como sendo atividade do mês de agosto, tá? Conforme os meses que já fizemos. Então vamos à primeira forma da Terra, que você pode acompanhar na página número 9, e diz o seguinte, né, que muitas representações já foram feitas da própria Terra, e a Terra foi estudada por muitas outras pessoas. Com o advento da escrita em pequenos tabletes, até a argila, surgiram os primeiros mapas. E o mapa mais antigo conhecido é a do Gassur, de 7 centímetros de comprimento, de 2500 a.C., que indica a localização dos rios Tigre e Eufrates. Agora, com o passar do tempo, nós tivemos vários outros desenvolvimentos das mesmas, como, por exemplo, representar a Terra através de conchas. Isso foi utilizado, por exemplo, pelos antigos vikings, ou representando a Terra de forma através de arte colocada dentro das cavernas, proposto pelos próprios índios, ou os egípcios faziam os seus mapas desenhado através de papiros. Mas foram os gregos que lançaram a base da cartografia atual que nós temos no prezado momento. Eles que estiveram estudando as principais formas da Terra através de configuração dos planetas e satélites que se observavam, eles que configuraram a linha imaginária do Equador, dos trópicos, do Círculo Polar, né, do Polo Norte e Polo Sul, e eles, sempre através das suas conquistas e o seu próprio espaço, eles representavam a Terra conforme a sua visão. E a necessidade aliada ao desenvolvimento científico, principalmente, permitiu o aprimoramento cada vez maior da ciência cartográfica. Aquilo que os gregos já tinham estudado, né, sobre as primeiras projeções cartográficas, o mapa mundi, o primeiro globo, as projeções, tudo isso, maquetes e tal, foram reestruturados para o nosso próprio estudo. E aí, o que acontece? A partir do século XVIII, a Academia de Ciências de Paris começou a incentivar algumas estruturas para dizer como que é a forma da Terra configurada, né? E aí nós tivemos o estudo através da teoria de Cassini, através da teoria de Newton, né? E cada um colocou a sua própria composição. Mas lá em meados do século XIX, o estudo de Listen comprovaram que a força da gravidade não é igual em todos os pontos de um paralelo. Demonstrou-se que a superfície terrestre é irregular, pois em cada ponto havia uma força gravitacional diferente e por isso ela recebeu o nome de geóide. E aí, porém, com essa finalidade de produzir esse mapa, foi apresentado que a nossa própria Terra ela tem o que?
algumas imperfeições, e essas imperfeições não é uma figura geométrica regular, ela tem essas imperfeições. Você pode observar aqui na própria figura, olha só, algumas figuras temos algumas partes mais elevadas, não é um círculo completo, você pode observar. Aqui temos algumas pequenas elevações, conforme estou passando aqui no mouse. Aqui outra pequena elevação, aqui tem uma parte mais plana. Olha só como essa configuração. Conforme a gravitação e o sistema sistema da Terra em relação ao sistema solar, nós temos essa forma imperfeita. E isso deu a configuração que nós chamamos de geode. E esse é um francês, Listem, ele estudando na França, na universidade, ele comprovou cientificamente a forma da estrutura da Terra. Logicamente, hoje com o envio de foguetes para o espaço, né, pôde já tirar fotos através da NASA da Terra, como ela tem essa estrutura de forma chamada geóide. Então esse é a nossa essas anomalias do campo da gravidade, né, da Terra, que vai apresentar então essa configuração da figura chamada geóide. Agora nós temos na parte da página número 9 do módulo número 3 da apostila número 1, temos o meio de orientação. E a necessidade de se orientar e garantir a sobrevivência na superfície da Terra fez com que os outros seres humanos usassem como referência os astros visíveis ao olho nu. E dessa forma, em primeiro plano, o Sol e a Lua e as estrelas determinaram as direções que mais tarde foram padronizadas e hoje são chamados pontos cardeais. E esses pontos cardeais nós podemos colocar tais como você pode observar. Aqui nós temos o ponto norte, né? Ao norte nós podemos chamar também de setentrional. Ao sul aqui nós temos o sul chamado meridional. Na parte E, que é a parte leste, é o nascente, a parte oriente, o levante, onde nasce o próprio Sol. E o W é oeste, poente, ocidente ou acaso. Por exemplo, então aqui nós temos os pontos cardeais. O norte nós chamamos letra N, norte, tanto em português como em inglês é letra N, norte, chamado setentrional também. Os países setentrionais da Europa, como no caso Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, que estão ao norte, próximo ao Polo Norte. A letra E é uma letra em inglês, mas escrito em português nós usamos a letra L, que significa leste, a nascente do próprio Sol, o Sol onde vai aparecer. Já a letra S é a letra, tanto em português como em inglês, é a letra S, significando sul ou região meridional. E a letra W em inglês, mas em português é a letra O. Esses pontos N, E, S e W são pontos cardeais de convenção internacional. Como a nossa convenção internacional é em inglês, então por isso que temos a letra, em vez de L, é E, e em vez de O, é W. Isso nós chamamos os pontos cardeais. Então o Brasil, por exemplo, a grande formação, temos terra banhada pelo Oceano Atlântico na parte leste, temos a região sul do Brasil, temos a oeste que faz parte com os países que fazem limite com a América Latina. Agora nós temos os pontos colaterais. Esses pontos colaterais seriam o quê? Ao você observar aqui, nós temos a letra N e a letra E. No meio, entre essas duas letras, chamado pontos cardeais, nós temos aqui no meio o que conhecemos como ponto colateral. Está até pintado em azul, no meio entre norte e leste. É os pontos NE nordeste, é o ponto NW, que você pode observar noroeste, é o ponto SE, que é o sudeste, e o SW, sudoeste. Então, esses pontos colaterais estão entre os pontos cardeais norte, leste, leste, sul, sul, oeste, oeste e norte. E nós temos os pontos chamados subcolaterais, que está no meio entre o quê? Um ponto cardeal e um ponto colateral, formando o que nós chamamos o ponto subcolaterais ou intermediários. Como você pode observar, o primeiro, NE, nordeste, e assim por diante se vai formando. Uma bússola, ela vai ter o quê? Esses 4 pontos importantes. Vai ter o ponto norte, vai ter o ponto sul, o leste e o oeste. Sempre com a agulha magmática apontando para o polo magmático da própria Terra. Tá?
Agora, com o atual GPS, né? Quando você fala na bússola, a bússola indica o norte devido ao magnetismo da Terra. No entanto, o norte magnético sofre variações diárias. Agora, esse novo equipamento chamado GPS, né, ele já vai indicar essas direções que informam as coordenadas geográficas e a altitude local. Permite traçar rumos, marcar áreas e pontos sobre a superfície da Terra com maior precisão comparado, por exemplo, à bússola. Okay? Aqui nós podemos observar a coordenada geográfica da página número 10, da apostila número 3, do módulo número 3. E aí vamos falar sobre coordenadas geográficas. Coordenada geográfica é a localização de um ponto na esfera celeste por meio da intersecção de um paralelo e um meridiano. E aí, o que são paralelos? Paralelos são linhas imaginárias horizontais que percorrem a superfície terrestre dando a volta ao globo. Então nós podemos observar um paralelo que eu posso colocar como exemplo aqui, ó, linha do Equador, que estou passando o mouse. Essa linha 0 graus, ela é a linha que vai dividir a Terra em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. E essa linha do Equador, ela está a 0. Depois nós temos aqui o Trópico de Câncer, acima de 20 graus norte, e o Trópico de Capricórnio, acima de 20 graus sul. Aí nós temos o Círculo Polar Ártico, acima de 60 graus sul, e o Círculo Polar Ártico, acima de 60 graus ao Polo Norte. Tá? São linhas deitadas, imaginárias ao Equador. Já os meridianos nós podemos colocar, os meridianos são linhas imaginárias verticais que tocam os pontos dos polos da Terra. E o meridiano de Greenwich divide o planeta em dois hemisférios, leste e oeste. E a partir do Greenwich são contados do oeste para leste, 180 graus de um lado e 180 graus para o outro lado. Então aqui, ó, se bem essa linha aqui, você vai ter a linha do GMT, que é a linha em pezinha, chamado meridiano de Greenwich. Daqui até aqui nós vamos ter 180 graus na parte oeste, e daqui para cá nós temos 180 graus na parte leste. E isso formamos então as coordenadas geográficas, que são formadas por linhas imaginárias, paralelos, que são chamados de latitudinais, e meridianas, que são chamadas de longitudinais. Latitude, quando temos latitude, significa o quê? Essa latitude é quando ela é formada, por exemplo, por graus. Então vai do 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. E longitude, ela vai do 0 do GMT a 180 graus oeste e 0 do GMT a 180 graus leste. Projeções cartográficas. A reprodução de uma superfície curva sobre o plano sempre produz distorções, porque você não consegue, por exemplo, desenhar a Terra de forma do próprio desenho que você vê no papel. Então sempre você vai desenhar a Terra de forma plana. Aí você vai dizer, a Terra é plana quando você faz essa representação no papel, tá? E aí, lógico que ela vai sofrer essas distorções. Para se obter representações com mínimo de distorção, desenvolveu-se o sistema de projeções cartográficas. E essas projeções cartográficas, elas vão ser repetidas e formadas pelas projeções que nós podemos observar tanto na página número 10 como na página número 11. E lá você vai tendo as projeções. E, por exemplo, quando você vai desenhar a Terra de forma plana no papel, você vai sempre utilizar a projeção cilíndrica, que essa projeção cilíndrica é mais conhecida como Mercator, que é o conjunto de mapas que vai dar o que nós chamamos de Atlas. Aí, esse Mercator, né, formado em 1569, ele configurou, então, colocando como a questão de eurocêntrica, que nos diz o seguinte: quanto mais distante do Equador, maiores serão as distorções. E a projeção do Mercator passa a ser conhecida como eurocêntrica, pois como mantém as formas e distorce as áreas, optou
por valorizar a Europa em detrimento de outras regiões. Essa Mercator, como eurocêntrico, então ele coloca como a Europa sendo o centro mais importante do globo nessa projeção cilíndrica que é chamado de Mercator. Já em 1950, né, Arno Peters, ele já delineou uma projeção que ficou conhecida pelo seu nome, Peters, em que as dimensões são mais semelhantes à realidade, porém as formas são distorcidas. Ou seja, Mercator e Peter, ao desenhar a própria Terra no papel, que vai ser de forma plana no papel, né, porque o original ela vai ter a forma de geóide, a Terra, mas no papel vai ser de forma plana, ela vai ocorrer o quê? Distorcer os pontos, tanto da linha do Equador, como o Polo do Norte e o Polo Sul. E do Peters, como ele fala que coloca mais a realidade da configuração da estrutura da Terra, mas também sofre o processo da distorção. E aí você pode observar no mapa da página 10, a projeção de Mercator, né? Colocando ali, você pode observar que a Europa sendo o espaço eurocêntrico, e Peter ele vai definindo, distorcendo as regiões do globo. Então você pode observar na configuração da página número 10, na projeção de Mercator e Peter. Agora na página número 11, você vem falando sobre a projeção cônica. E na projeção cônica, o globo terrestre é projetado dentro de um cone e os meridianos convergem a um ponto comum. Essa projeção é utilizada para mapear áreas de latitudes medianas, como o país da América do Norte, Europa e Ásia. Então, por exemplo, a distorção ela vai ocorrendo mais conforme saindo do polo em direção, por exemplo, ao Equador. Então, quanto mais perto do polo, a projeção cônica não apresenta muita distorção. Agora, quando você vai chegando na região do Equador, ela vai aumentando cada vez mais. Logicamente, essa projeção cônica ela vai representar muitos países meridianos, como é o caso, por exemplo, os países que pertencem à América do Norte, como Canadá e Estados Unidos, ou os países que fazem parte da Europa setentrional ou do continente asiático. Você pode observar na página número 11 essa projeção chamada cônica. E nós temos a projeção azimutal, chamada de plana ou horizontal. Quando alguém fala assim, a Terra é de forma plana? Não, a Terra é de forma geóide. Lembre bem, a Terra é de forma geóide. Agora, quando você vai representar a Terra, desenhar num papel, aí nós chamamos de plana ou horizontal, conforme a projeção azimutal. As coordenadas são transpostas sobre um plano, colocando em uma certa posição em relação ao globo terrestre. Ou seja, os paralelos, que são linhas deitadas ao Equador, apresentam-se como círculos concêntricos. Os meridianos, que são linhas longitudinais, linhas em pezinhas, apresentam-se como círculos concêntricos, retas divergentes. É uma projeção muito utilizada para mapear áreas de alta latitudes, portanto próximas a regiões polares. E essa região, projeção azimutal, também ela é aproveitada, utilizada principalmente nessa região. Então, voltando, a projeção cônica é aquela projeção que é utilizada como o globo terrestre é projetado dentro de um cone e os meridianos convergem a um ponto comum. E a projeção azimutal, os paralelos apresentam-se como círculos concêntricos. Os meridianos estão em linhas retas divergentes, apresentando a sua projeção. Ou seja, todas as projeções, como projeção cilíndrica, que é dividida em duas, Mercator e Peters, e a projeção cônica azimutal, todas elas distorcem a forma da Terra. Porque quando você vê a Terra ao olho nu, você vê ela de forma geóide. Mas quando você transporta isso para o papel, você vai ver de forma plana e vai modificar, distorcer algumas regiões. Aqui você vê a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal, conforme foi colocado. Então, a projeção cilíndrica ela vai representar a Terra de forma plana, que você pode observar. Quando sai da linha do Equador para o polo, vai ocorrendo o processo da distorção. A projeção cônica ela vai observar do polo em direção ao Equador. E a projeção
plana, vai observar também do polo em região ao Equador, só que a diferença ela vai ser os paralelos, a presença com círculos concêntricos e os meridianos com linhas retas divergentes. Aqui nós temos a projeção de Mercator, observando, por exemplo, a questão da Europa na parte central do globo, e a projeção de Peter, observando, você pode observar que Peter ele desenhou a Terra de forma representativa, de vista do hemisfério norte para o hemisfério sul, ou do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, as duas configurações estão certas. Primeira vez que a representação do Peter caiu no vestibular, ela caiu dessa forma. Você observando aqui o hemisfério norte para o hemisfério sul, e hoje colocar essa configuração do hemisfério norte para o hemisfério sul. Os dois são representações que vai do Peters, só que sofre distorções. Na escala, na página número 11, a escala é a relação entre as dimensões reais da superfície e o desenho. Dimensões reais é o globo, e aí você vai representar isso no papel, vai representar de forma plana através das projeções e vai utilizar a escala. E isso vai ocorrer o que? Essa deformidade do processo do original para o desenho. Pode ser representado por uma fração, né? Ou em que o numerador indica a dimensão gráfica e o denominador. A diminuição corresponde do terreno. A escala pode ser representada também em forma de barra, como você pode observar aqui de forma de barras, né, gráfica. E para se calcular isso, nós podemos ter o quê? Por exemplo, assim, sempre a escala vai ter o número 1 aqui. O número 1 é o número da área do mapa. Esse número aqui é, por exemplo, o número original. E a área real é quantas vezes foi aumentada ou diminuída para a formação da escala. Então, sempre o número 1, nunca aqui vai ter número 2, nem 3, nem 4. Sempre vai ser o número 1, correspondendo ao número original de uma determinada espaço. E aqui é quantas vezes foram aumentada ou diminuída. E essa escala nós chamamos de numérica. Agora temos a escala gráfica, que é representada por barras ou por quilômetros. Cada aqui ó, você observa 0 a 3 km, 6 km, 9 km. Então aqui temos o espaço de diversão. Esse espaço aqui sempre é representado por linha reta. E aí nós podemos utilizar as fórmulas, né? Como você pode observar na página número 11, que diz lá a letra D maiúscula é a distância ou comprimento real, a letra D minúscula corresponde à distância ou comprimento gráfico, e a letra E é escala. Isso quando você quer saber a distância e o comprimento real. Ou você também quer saber sobre a distância e o comprimento gráfico, você usa a fórmula D minúsculo igual D maiúsculo dividido por escala. Ok? Isso você pode observar na página número 11. E aqui temos a escala numérica e a escala gráfica. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 vezes. Já na escala gráfica, lê-se a seguinte: 1 centímetro no mapa equivale a 5 km na realidade. Ou 2 centímetros no mapa equivalem a 10 km na realidade. Então você pode utilizar esses dois tipos de escala. Escala numérica, quando sempre o número 1 apontado sempre. E aqui nós temos a forma de aumento ou diminuição. E aqui nós temos isso representada em barras. Tipo de escala nós podemos utilizar quando a escala é grande, de 1 para 50 e de 1 para 100. Ou aí são plantas arquitetônicas e de engenharia. De 1 de 500 a 1 a 20 mil, plantas urbanas projetadas de engenharia. Média, de 1 para 25, mapas topográficos, e pequenas acima de 1 para 250 atos geográficos e globo. Logicamente, nós utilizamos essa configuração final. Aqui nós temos na página número 11 também o que nós chamamos de mapas, cartas ou plantas. O mapa são mapa, carta e planta, são representações cartográficas. O mapa ele é em escala pequena, ele tem poucos detalhes e pega áreas grandes, como você pode observar o globo. Carta é uma escala média, diferente daquilo que você pode observar, né? Que é pequena, que é média.
médio detalhes, aqui tem poucos detalhes que já tem médio, e áreas específicas de um determinado espaço de uma cidade, por exemplo. E planta é uma escala grande, com muitos detalhes e áreas específicas e menores. Essas áreas específicas você pode observar a construção de uma planta de casa, uma planta de uma área urbanizada. Então você pode observar que essas representações cartográficas são representações das superfícies terrestres que visam a atender determinadas necessidades em relação às dimensões representadas, utilizando uma superfície geométrica de referência. E aí, quanto maior for a escala, nós falamos planta. Com maior escala, nós temos áreas específicas. Quando temos escala média, é uma carta. E quando temos uma escala pequena, representamos áreas grandes, como é o caso o mapa. Agora são utilizados lá na página número 12 escalas voltado para suas cores, que é o cores e símbolos. E aí temos o seguinte: cores escuras como o marrom apresenta altas altitudes, altitudes altas como regiões montanhosas. Áreas de cores claras como verde e amarelo são altitudes baixas, como é o caso, por exemplo, planícies e planaltos. Agora, em cor azul, que vai representar os mares, rios, lagos, oceanos, vai representar áreas de depressão. Ou seja, aqui nessa configuração azul, eu represento depressões e essas formações de rios, lagos, mares e oceanos. Aqui eu represento nas altitudes baixas, na cor verde e amarelo, represento planície e planalto. E cores marrom, mais escuro, vai representar áreas montanhosas. Aqui nós temos as 4 formas do relevo: montanhas, planície, planalto e depressão. E aí, na página 12, você pode observar a formação das cores que são utilizadas nesse espaço. Agora temos também os símbolos, né? Todo mapa vai ter o quê? O seu título. Qual o título aqui? Vegetação do Brasil. Qual a legenda? Aqui temos a legenda aqui, ó. Temos as cores com suas respectivas formações vegetais. A escala aqui nós temos a escala de barra, conforme nós estudamos, né? Essa escala de barra é aquela escala que nós chamamos a escala gráfica. Depois nós temos a rosa dos ventos. A rosa do vento, ela vai estar o quê? Mostrando que temos a linha do Equador. Então a linha do Equador, e temos o Trópico de Capricórnio aqui, ó. Então está dizendo que para lá é a parte norte. Temos a rosa dos ventos, né? Temos o paralelos meridianos. Tem mapa que apresenta essas formações, tem outros que não. Temos a fonte, aqui ó, a fonte do IBGE, símbolos, né? Os símbolos que são utilizados e as cores propriamente ditas. Então isso nós podemos observar que o mapa qualitativo, ele vai ter o título, ele vai ter a descrição, vai ter a categoria, vai ter o crédito, vai ter a fonte e as palavras-chave. E a mapa quantitativo vai ter título, descrição, categoria, crédito, fonte e palavras-chave. Então, um vai ter a quantidade e o outro vai ter a qualidade. Esses são os símbolos que nós podemos utilizar em vários mapas. Esses símbolos, por exemplo, aqui temos a letra H, significando hotel. Temos esse posto de gasolina, o telefone, e assim por diante. Temos a rosa dos ventos, indicando sempre a parte norte, ou aqui o ponto onde você está, a escola, e assim vai. Na página número, na página do seu livro, vou abrir aqui com vocês, lá, página número, deixa eu abrir aqui, página 24, isso, página 24, exercício número 48 até o exercício número 76, que vai da página 24 para a página 29, ela está dividida da seguinte forma, conforme eu coloquei ali. Você pode até colocar na sua apostila. O número 48, o exercício número 48, ele representa representação aquilo que nós estudamos. O exercício número 64, 66, 68, 73, 76, ela vai formar os pontos de orientação que nós vimos com vocês. A orientação norte, sul, leste, oeste e por diante. O exercício de número 51 e 59, 51 e 59 é coordenadas. O 58, 61, 67, 69, 72, 74, ele vai representar as projeções cartográficas.
essa grande quantidade que a apostila apresenta, número 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 70, 71, vem falando sobre escalas. E o exercício número 55 e o 75 vem falando diretamente sobre o mapas. Então aí eu peguei esses assuntos que nós estudamos nessa aula do módulo número 3, que foi visto hoje, e aqui tem os exercícios relacionados a cada uma dessas atividades. Próximo assunto que nós vamos estudar com vocês já vem focalizando sobre fusos horários, que está na página número 13 a 14, que é o módulo número 4 da apostila número 1, tá bom? Estamos já na apostila número 1 fazendo esse estudo já do mesmo. Agora, gente, vocês têm atividades para fazer, que vai da página 24 e 29, que eu mostrei aquele gráfico para vocês. Não precisa postar na plataforma Class. Não há necessidade para postar na plataforma de Class e nem necessidade de mostrar, por exemplo, no meu e-mail, porque essa atividade ela é uma atividade que você está fazendo para assimilar aquilo que foi estudado no assunto do módulo número 3, representação cartográfica. Então, por isso, você tem a parte teórica, que eu expliquei para você, e tem a parte prática, são os exercícios. A parte teórica, você vai ver através do vídeo ou através da leitura da apostila, você tem base para fazer esses exercícios. E já estamos no módulo número 3, que são 3 assuntos que já foram discutidos e conversados com vocês, que são aquilo que foi explicado no primeiro ano do ensino médio, e você já tem base para a realização do vestibular, se cair alguma dessas questões. Tem que estudar bastante individualmente, ter uma hora de seu estudo, para você aprimorar no estudo da matéria, disciplina de geografia para o seu vestibular. Obrigado pela sua atenção e finalizamos a aula com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno do terceiro ano, que eles possam sentir sempre a presença de Jesus Cristo no coração. Cuida deles, proteja a eles e dá-nos um dia de ricas bênçãos. Que a tua presença sempre esteja no nosso coração e também nos nossos queridos familiares. Muito obrigado por tudo e nos leve para morar um dia contigo nos céus. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, turma, pela participação. Que Deus possa abençoar. Até a próxima live. Tchau, tchau. Fui.